Galera, o seguinte, vamos fazer alguns combinados, tá? Então, para esse mês de fevereiro que a gente vai ter essas aulas. Toda vez que vocês entrarem na aula, já coloca o nome completo no chat para eu não ficar fazendo a chamada. Então, sempre, esse é o combinado. Entrou, já coloca o nome, porque depois que acaba, eu pego, né, a conversa e coloco presença para quem colocou ali. Então, tentem não esquecer, já entre, já faz isso, para vocês não se prejudicarem depois, certo? Eu falo isso no começo da aula e falo sempre no final também, que assim quem entra uns minutos depois, né, acaba colocando. Outra coisa, todas essas aulas que eu der online, eu sempre gravo e coloco no YouTube, porque assim, se alguém perdeu alguma coisa ou deu uma cochilada, consegue assistir, né, de novo e pegar a explicação. E também eu sempre estou à disposição no WhatsApp para quem quiser me mandar mensagem, perguntar alguma coisa, tirar dúvida, tá? Quiser que eu explique de novo de uma outra forma, eu sempre estou à disposição. Beleza? Então vamos lá, vamos começar. A aula de OE. Nessa aula de hoje, eu vou utilizar slides, tá? Mas para as próximas aulas a gente pode mudar o esquema, né? Ver o que for melhor para vocês. E também, dependendo do assunto, né? Exige, às vezes, que precise usar uma lousa ou usar né, a lousa aqui digital, né? Ou algum site, mostrar alguma coisa diferente, algum vídeo, tá? Dependendo da aula, vai exigir uma coisa diferente. Para a aula de hoje, eu fiz o slide que eu achei que ficou melhor. Então, assim, OE, né? Para que serve a aula de OE? Vocês tiveram, então, já, né, no primeiro e no segundo aula de OE e agora no terceiro, né, de novo. Por que será? Por que tem que estudar a OE? Porque em OE a gente aprende algumas técnicas, algumas estratégias para poder exercitar e facilitar na hora que a gente for estudar. Então, para aprender. E isso vale para todos os conteúdos. A gente consegue aplicar essas técnicas de OE em todos os componentes curriculares. Então, assim, na maioria das vezes, quando tem um professor de OE, se o professor de OE é de geografia, então, às vezes, ele dá uma puxada de sardinha para o lado dele, né, e vai usar algumas coisas ali de geografia. Mas é porque é onde ele está, né, se sentindo mais seguro. Mas nada impede de esse professor fazer parceria com o professor de português, de física, de química, de biologia e usar as técnicas nessas aulas também, tá? Eu vejo muito isso, eu via muito isso na escola que eu estava ano passado. E assim, né? Eu, professora de matemática, vou dar aula de OE. E agora, né? Eu vou falar de alguma coisa, será que vai encaixar, vai dar certo ali para minha matéria, vai ter que usar em outra matéria? Gente, casou certinho. O assunto que a gente vai ver agora, o primeiro assunto da terceira série, é um assunto que dá para usar muito na matemática. Que é, então, ó, qual técnica iremos aprender nesse primeiro mês? Infográfico. Para quem fez prova de Enem como treineiro o ano passado, deve ter percebido que caiu o infográfico. Mas peraí, né? O que é infográfico? O que você está falando aí, professora? Né? Nem sei o que é esse negócio aí, você está falando que caiu no Enem, eu fiz Enem, mas nem não sei o que é isso. Gente, infográfico é um gráfico com informações que também tem textos e ilustrações explicativas, tá? Então, ele assim, ele é um gráfico, mas não é só o gráfico, né? É uma imagem com gráfico, com texto e com ilustração, tá? Se vocês olharem assim, quando cai esses infográficos em questões do Enem ou na proposta de redação, esses infográficos, eles parecem até um cartaz, assim, né? Esses cartazes de propaganda ou cartaz que traz alguma informação, sei lá, de Secretaria da Saúde. Então, esses infográficos, eles são bem interessantes porque é bem, assim, visual, né? São várias informações que dentro dele, né, a gente tem o gráfico, o texto e a ilustração, e uma depende da outra.
Então, a gente olha ali o gráfico e precisa ler o texto que tem para poder entender. Precisa analisar a imagem que tem ali, a ilustração que tem, a figura que tem, para poder entender todo o resto, né? Então, um puxa o outro. Então, a gente precisa compreender ele inteirinho, tá? Então, isso é um infográfico. Então, exemplos, para a gente poder, né, entender aí do que eu estou falando. Ó, isso daqui é um infográfico, é um exemplo de infográfico. Esse infográfico aqui que eu coloquei para vocês, ele caiu, ó, no Enem de 2018, na proposta de redação do Enem de 2018, tá? Então, tinham lá, né, 3 textos complementares. Então, quando a gente vai fazer o Enem, a proposta de redação apresenta 3 textos, e um destes textos era um infográfico. Gente, 2018, 2019 e Enem 2020, nos textos propostos, né, nos textos complementares, né, os textos auxiliares para a proposta de redação, sempre tem infográfico, tá? Então, olha, né, que legal essa relação aí, né, até da matemática com proposta de redação, certo? Vamos ler aqui, né? Tentar entender o que traz de informação esse infográfico. Por que ele é interessante, né? Olha, aqui ele tem, né, o texto, tem algumas imagens. Então a gente tem aqui, né, uma figura que representa uma figura masculina e uma figura feminina. Então tem aqui, né, mensagem, como se fosse mensagem de texto e como se fosse o símbolo do WhatsApp. Aí aqui uma câmera, né, como fosse representar vídeo ou voz. Aí aqui já é né, eu bati o olho, eu já lembrei do YouTube, né, e aqui e-mail, certo? Então a gente vê as figuras sem ler o texto, sem ler a informação que ele traz, a gente já consegue imaginar qual é o tema que está tratando ali, né? Só de olhar nas imagens. Então, na hora que a gente vê, enxerga isso, já relaciona e pensa no tema que poderia ser, que pode ser apresentado ali, então, na hora que a gente for ler, a gente já vai direcionar, tá? Então, utilização da internet. 64,7% das pessoas de 10 ou mais anos, né, ou mais de idade, utilizaram a internet. 63,8% eram, né, homens e 65,5% mulheres. Então, né, dessa porcentagem de pessoas que utilizaram a internet, né, a gente tinha uma porcentagem de 63,8% de homens e 65,5% mulheres. Então, assim, dentro da idade, tá? Ah, porque aqui, ó, não vai dar essa porcentagem, né, se a gente somar. Não é, é porque eles estão relacionando com a idade, tá? Então, dos jovens de entre, né, 18 e 24 anos, 85% utilizam a internet. E as pessoas de 60 anos ou mais, 25% utilizam a internet. Então, aí, né, a gente para e pensa, né, na hora que lê essa frase, ó, cerca de 85% dos jovens de 18 a 24 anos de idade e 25% das pessoas de 60 anos ou mais de idade utilizaram a internet. Quando a gente lê isso, né, olha, os jovens, né, muitos jovens usam a internet, 85%, nossa, né, bastante. A gente pensa o contrário, 15% dos que, né, que são os que não utilizam. Por que será que eles não utilizam, né? Será que eles não têm acesso à internet? Será que eles não gostam? Será que eles não conhecem, não sabem mexer? Por que será que eles não utilizam? Então, na hora que a gente faz essa reflexão, a gente já começa a ter informações ali, bagagem para escrever a redação, né? Então, isso que é legal. E aqui, ó, 25% das pessoas de 60 anos ou mais utilizaram a internet. Só 25%. Então, pensa, né? Na avó, no vô, no pai, na mãe, que tem mais de 60 anos,
E pare e pense, por que que eles não usam a internet? A minha avó, que tem quase 80 anos, né? Ela usa, ela sabe mexer, mas o meu pai, que tem quase 60, o meu pai, ele não sabe mexer, ele nem tem celular. Então, por que que ele não gosta de usar e minha avó gosta? Ah, porque meu pai, ele tem medo de fazer alguma coisa errada, ele tem medo de alguém clonar o celular, ele tem medo de alguém, né, pegar informação, né? E por que que minha avó usa? Ah, porque ela gosta de passar o tempo, ela mora sozinha, ela gosta de ver a vida, né, saber da vida dos outros, saber da família, conversar com o familiar que está longe. Então, a partir de uma informação que a gente lê aqui, a gente consegue, então, né, formar, né, frases, formar opinião para poder escrever o nosso texto, né? E aqui a finalidade de acesso à internet. Então, por que que as pessoas utilizam a internet, né? Qual, né, a principal atividade das pessoas na internet? Então, 94,2% usam para enviar ou receber mensagens de texto, voz ou imagens por aplicativos diferentes do e-mail, né? Gente, hoje em dia, a maioria das pessoas tem o WhatsApp. Hoje em dia você chega assim e fala, viu? Você não vai falar, passa o número da sua casa? Não, você vai falar, viu, passa o seu zap, né? As pessoas não perguntam mais se tem telefone em casa, se tem número de celular. Não, passa o zap, né? Então, é o mais usado, a gente sabe disso. 73,3% conversam por chamada de voz ou vídeo, né? Essa pesquisa aqui, ela foi feita em 2016, tá? Ó, tem aqui embaixo, né, a fonte. Eu acho que se fosse feita hoje em dia, eu acredito que esse número teria mudado muito. Por quê? Muitas pessoas conversam comigo por chamada de voz ou vídeo. A gente não para mais para digitar, né? A gente gosta de gravar ali quando está fazendo uma coisa, está caminhando, grava ali a liga para a pessoa, né? E vai falando, vai conversando, ou então está em casa, está longe do amigo, né? Ainda mais nessa época de pandemia, a gente fez muita chamada de vídeo, então, né, deve ter mudado bastante esses dados. Ali, né, 76,4% assistem vídeos, inclusive programas, séries e filmes. Gente, com esses streaming, né, que fala, tipo Netflix, Disney Plus, meu, a gente assiste série o dia inteiro se deixar, né? E tudo utiliza a internet, então ficou muito mais fácil. Locadora, né, tá em extinção, a gente não vê mais locadora. Ninguém vai alugar um filme lá, devolver depois o DVD, né? Enfim, não tem mais isso. A gente assiste tudo online, né? Muito mais fácil, muito mais rápido. A gente assiste o que quiser. Não gostou, vai para o outro, né? Escolhe outro filme, escolhe outra série. Quer assistir de novo, assiste. Enfim, né? Internet. E 69,3% utilizam a internet para enviar ou receber e-mails. Eu acho assim, né? E-mail é uma coisa assim, mais formal, né? Então, as pessoas que costumam utilizar e-mail é mais para ser formal, assim, não vou enviar uma mensagem de voz, sei lá, para queimou meu liquidificador e eu quero, né, quero entrar com a garantia, né? Eu não vou mandar mensagem de voz ou texto para o WhatsApp da empresa. Dificilmente você faz isso. Então, você ou liga ou envia um e-mail, né, para falar, deve enviar a nota fiscal, lá o comprovante de garantia. Provavelmente acontece isso, tá? Olha só, né? Eu trouxe um exemplo aqui de infográfico, olha o quanto de coisa, né? O quanto de informação, o quanto de argumento a gente trouxe para cá, né? Imagine então juntar tudo isso com o texto 1 e texto 2, que a gente nem sabe, né, do que está falando, como é, mas daria para escrever uma redação tranquilamente, né? A partir dessas informações. E eu preciso entender o que é a porcentagem para poder montar esse texto?
Se você souber o que é porcentagem, vai ajudar muito, né? Porque aí você vai entender, vai saber explicar se essa porcentagem é muito ou é pouco, né? Se 63,8% aqui de homens acessando, é muito ou é pouco. 73% de conversa por voz ou vídeo, é muito ou é pouco, né? Essa relação é legal fazer, tá? Tranquilo, primeiro exemplo, alguma pergunta, alguém quer complementar, falar alguma coisa? Pode falar comigo, hein? Gente, eu falo muito, tá? Vocês vão perceber isso. Se vocês deixar, alguém quer falar alguma coisa? Não! Tá de boa. Pode seguir. Oi, Vitório? Pode seguir. Eu não tô te ouvindo, está falando? Ninguém tá me ouvindo? Sério Agora mesmo? eu tô. Eu tô falando que pode seguir. Tá Pode tudo bem por seguir? enquanto. Pode. Então tá bom, obrigada, viu? De nada. Então vamos lá. Eu trouxe mais um exemplo aqui. Ai, que esse exemplo aqui, ele pode até gerar um debate, hein? Seria interessante. Mas aí, né, vamos deixar debate para o professor Felipe, que daí ele consegue separar, dá tempo e tudo mais. Mas vamos ler esse exercício, ele caiu no Enem de 2020. Professora, cadê o infográfico aqui, né? Calma, 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 que já vai aparecer o infográfico. Já vou... Não vou colocar o infográfico agora, senão vocês vão olhar o infográfico e vão esquecer da vida. Olha aqui, vamos ler o enunciado. Então, foi a questão 15, essa prova, acho que era a prova azul do Enem, né, de 2020, esse Enem que foi agora. Tem alguém aqui que fez a prova do Enem? Vitório, quem mais fez? Maria Clara. Pode levantar a mão quem fez. Ah, eu adorei isso de levantar a mão. Agora eu não estou vendo, deixa eu ver. Pablo, Ana Lívia, Lana, Amanda, Lucas, Matheus e o Vitório tinha falado que fez, né? Então, vocês lembram dessa questão no Enem? O suor para estar em competições nacionais. Nossa, eu coloquei a câmera aqui e não voltei. O suor para estar em competições nacionais e internacionais de alto nível é o mesmo para homens e mulheres, mas não raramente as remunerações são menores para elas. Se no tênis, um dos esportes mais equânimes em termos de gênero, todos os principais torneios oferecem prêmios idênticos nas disputas femininas e masculinas. No futebol, a desigualdade atinge seu ápice. Neymar e Marta são dois expoentes dessa paixão nacional. Ela já foi eleita 5 vezes a melhor jogadora do mundo pela FIFA. Ele conquistou o 3º lugar na última votação para melhor do mundo. Mas é na conta bancária que a diferença entre os dois se sobressai. Então, aqui, né, eu coloquei este infográfico. Então, ele tem gráfico, né? Tem, esse desenho aqui, essa imagem, ela está representando um gráfico, né? São bolinhas pintadas. Então, aqui, do Neymar tem todas as bolinhas pintadas, a gente tem 10 bolinhas pintadas, enquanto que da Marta, a gente tem uma bolinha e meia pintada. Então, é um gráfico. A gente tem a imagem, né? A foto aqui da Marta e a foto do Neymar. A gente tem o texto, né? Tem a parte de informação, tem uma pergunta ali, quanto vale o gol, né? Então, tudo isso reunido, ele traz uma informação. E a gente precisa ler tudo para poder entender qual é essa informação, tá? É claro, a gente não vai focar aqui na discussão de quem é melhor, quem merece mais, tá? Porque o objetivo da aula é estudar o infográfico, tá bom? Mas se vocês quiserem falar alguma coisa, né, a gente pode falar depois. Então vamos olhar para o infográfico. Quanto vale o gol? A Marta, ela ganha 400 mil
de salário anual, enquanto que o Neymar ele ganha 14,5 milhões de salário anual. Né? Só de olhar aqui a gente já, né, entende a diferença. Ó, 1.000 e milhões. Beleza. Aí tem mais aqui informação. A Marta, ela já fez 103 gols pela seleção, enquanto que o Neymar, ele fez 50 gols pela seleção. Aí, então, cada gol que a Marta fez pela seleção, ele vale 3,9 mil. Enquanto que o Neymar, cada gol que ele fez pela seleção vale 290 mil. Claro, gente, a gente pode pensar quantos anos faz que a Marta joga na seleção, quanto tempo ela tem de carreira, quanto tempo o Neymar tem de carreira, qual é o time que a Marta joga, qual é o time que o Neymar joga. Ah, o Neymar ganha alguma coisa além do, né, esse valor aí que ele recebe, sólido futebol ou tem as coisas por fora? Né, a Marta tem essas mesmas propostas que o Neymar recebe, então teria várias coisas aqui para a gente discutir, daria para formar os prós e contras. Vou até dar ideia para o Felipe de fazer isso qualquer hora, né? Colocar como um dos temas, não sei se já foi tema de debate, mas seria interessante, né? A gente analisar de novo esse gráfico numa outra situação. Mas e aí? O que vai perguntar aqui nessa questão? O esporte é uma manifestação cultural na qual se estabelecem relações sociais. Considerando o texto, o futebol é uma modalidade que apresenta proximidades com o tênis, no que tange as relações de gênero entre homens e mulheres. B, se caracteriza por uma identidade masculina no Brasil, conferindo maior remuneração aos jogadores. C, traz remunerações aos jogadores e jogadoras proporcionais aos seus esforços no treinamento esportivo. D, resulta em melhor eficiência para as mulheres e, consequentemente, em remuneração mais alta às jogadoras. E possui jogadores e jogadoras com a mesma visibilidade, apesar de haver expoentes femininas de destaque como a Marta. Vamos fazer assim? Escolher uma alternativa, qual você acha que é a verdadeira? Me manda no chat, mas me manda no reservado, tá? Senão depois um começa a copiar do outro. Manda aí no particular, então, para mim, qual alternativa vocês acham que é a correta? Vamos ver o que vocês vão responder. Tá dando para ver certinho aqui as alternativas? Se não der, também vocês me avisam. Legal. Bastante gente participando. Aproveitar, então, quem não colocou o nome também já aproveita e coloca agora, tá? O nome no chat. Mas olha só, que interessante que vocês colocaram aqui, hein? Legal. Então, muita gente participando. Muito bem. Então, vamos lá, gente, por conta do tempo, que a gente não tem muito, né? Nossa, meu Deus, já é 9h15. Vamos lá. Vou começar de baixo para cima. Não, vou começar da A mesmo, vai. Então, ó, apresenta proximidades com o tênis no que tange as relações de gênero entre homens e mulheres? É falsa, né? Porque o tênis, ele tem uma relação ali, né? É um dos esportes mais equânimes em termos de gênero, porque eles falam que os prêmios são
idênticos, né? Então, ele fala dos prêmios que são idênticos, mas será que o salário das pessoas são idênticos também? Bom, se os prêmios são, né? Se ele já fala que tem que são equânimes, então, muito provável que eles recebem também o mesmo tanto, né? Os torneios, eles são disputados, né, assim, semelhantes, são vistos, né, da mesma maneira, divulgado, né, são divulgados da mesma maneira. Então, essa alternativa não é, né? A letra B se caracteriza por uma identidade masculina no Brasil, conferindo maior remuneração aos jogadores. Então, gente, no Brasil, quando a gente fala de futebol, então tem essa identidade mesmo, assim, masculina, né? Tem maior remuneração para os homens em vez das mulheres? Se aqui a gente está falando de dois jogadores que já, né, jogam no exterior, já jogaram no exterior, enfim, e eles têm essa remuneração no Brasil. Então, né, a gente está falando do Brasil. Tem maior remuneração os jogadores em vez das jogadoras? Sim, né? O futebol masculino passa na TV, passa o Campeonato Brasileiro, passa o Campeonato Paulista, né? Em vários canais, sempre o masculino, dificilmente passa o futebol feminino, né? Então, é a alternativa B, tá? Mas vamos ler as outras. Ó, a C, traz remunerações a jogadores e jogadoras proporcionais aos seus esforços, no treinamento esportivo. Então, traz remunerações aos jogadores e jogadoras proporcionais aos seus esforços. Mentira, né? A remuneração é a mesma, né? Pelo mesmo esforço. Olha aqui, a Marta fez 103 gols, o Neymar fez 50 gols, né? Eles não recebem a mesma coisa, não é proporcional, tá? Então, a gente tem que entender ali a parte matemática do que é proporcional. A D, resulta em melhor eficiência para as mulheres e, consequentemente, em remuneração mais alta às jogadoras. Mentira, né? As mulheres ganham bem menos. E a E, possui jogadores e jogadoras com a mesma visibilidade, apesar de haver expoentes femininas de destaque, como Marta. Então, possui jogadores e jogadoras com a mesma visibilidade. A Marta tem a mesma visibilidade que o Neymar? Não tem. Eles são expoentes, né, no futebol. A Marta é uma expoente feminina de destaque, mas não tem a mesma visibilidade os dois, tá? Então, aqui é a letra B mesmo, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida, pode perguntar. Se não, vamos embora. Vou mostrar esse infográfico, que é o último, tá, da aula de hoje. Eu vou fazer algumas perguntas e vai ter uma perguntinha especial, que daí essa pergunta vocês vão escrever no caderno e enviar para mim lá no Classroom, tá? Eu já deixei aberto lá o material da aula de hoje para vocês. Aí vocês vão responder, tirar foto e enviar lá para mim, da pergunta que eu vou fazer. Tá, espera ainda que eu vou deixar para fazer a pergunta. Pode responder no bloco de notas, que eu faço tudo pelo PC? Pode ser onde vocês acharem melhor, tá? Eu falei tirar foto porque eu vi bastante gente com caderno anotando, mas onde vocês acharem melhor, beleza? Só não esquece de enviar lá. Eu só vou deixar aberto até as 23h59 de hoje. Então, vamos lá. Dá para anotar a diferença? As ruas continuam do mesmo tamanho e o número de pessoas que precisam se locomover também, mas os meios de transporte apenas se multiplicam, assim como o trânsito. Então, olha só, né? Como esse infográfico ele é visual, porque a gente tem aqui figuras, né? Tem um ônibus, tem bicicletas, tem carros, aí tem aqui pessoas, tem uma cidade, né?
que tem bastante prédios, né? Parece que tem fábricas, ó, tem uma fábrica ali, né? Soltando fumaça ali no meio, tem aquelas torres de energia. Então, é uma cidade, assim, né? Interessante. Eu já ia dar uma resposta de uma pergunta. Eu vou mudar o compartilhamento de tela para eu poder aumentar e vocês verem melhor, tá? Aqui. Então, assim, 30 pessoas. Se eu tiver 30 pessoas, essas 30 pessoas, elas podem andar num ônibus. E aí, o que que acontece? Quanto mais pessoas optarem pelo transporte coletivo, ó, tá aqui. Deixa eu ler aqui, ó. Quanto mais pessoas optarem pelo transporte coletivo, menos congestionamentos haverá nas ruas. Consequentemente, menos gases causadores do aquecimento global serão emitidos. Né? Ótimo isso. Agora, se essas 30 pessoas utilizarem bicicleta, o que que pode acontecer? Além de ocupar menos espaço na cidade, a bicicleta não polui o ar e proporciona um ótimo exercício. Pedalar por pelo menos meia hora todos os dias pode aumentar a expectativa de vida em 4 anos. Então, né, se andar de bicicleta, além de ocupar menos espaço, a pessoa está praticando uma atividade física. Legal também. Agora, e se for usar? Ai, meu Deus do céu, ok. Se for usar carro, usar o carro apenas quando for realmente necessário pode ser uma boa saída para descomplicar o trânsito da cidade. Aproveite para dar carona aos amigos e vizinhos e mantenha seu veículo sempre regulado. Então, aqui ele traz algumas informações para quem for utilizar o ônibus, o que você vai estar ajudando, o que você vai estar contribuindo, né, para a sua cidade. Se você for usar a bicicleta, o que você vai contribuir, né? No caso da bicicleta, vai contribuir para a cidade, porque vai ocupar menos espaço e não vai poluir o ar, e vai contribuir para você mesma, porque você vai praticar uma atividade física. E do carro, para usar de vez em nunca, né? E se você for usar, levar alguém junto, dar carona. Então, se você tem carro, seu vizinho tem carro e vocês vão trabalhar num lugar que é perto, então um dá carona para o outro, uma semana vai um, uma semana vai outro, porque é menos carro para poder poluir, tá? Então, essa é a ideia desse infográfico. Deixa eu agora voltar lá para o meu compartilhamento de tela, para minha apresentação de slide. Então, eu voltei aqui para vocês verem o infográfico inteiro, tá? Então, o tema aqui, o título, dá para notar a diferença? Então, essa, né? Qual é a resposta aqui? Dá para notar a diferença? Dá, né? Entre ônibus, entre bicicleta e entre carros. Mas o que eu queria falar para vocês, então, né? Qual que é o assunto aqui, né? O assunto principal deste infográfico são os meios de transporte, porque ele faz aí uma relação, né? Do ônibus com a bicicleta e com o carro. E assim, qual que vai ocupar menos espaço, né? O ônibus, porque se a gente tiver um ônibus para 30 pessoas, ou 30 pessoas de bicicleta, ou 30 pessoas de carro, o ônibus ocupa bem menos, né, espaço, né? Bem menos até do que a bicicleta, porque se as 30 pessoas foram de bike trabalhar, né, são 30 bicicletas, né? Se a gente for comparar, o ônibus ocupa menos espaço, enquanto que o carro é aquele que vai ocupar mais espaço. E qual que é a vantagem, então, do transporte coletivo aqui, né, dentro dessa situação? É aquilo que a gente leu aqui. Então, quanto mais pessoas optarem pelo transporte coletivo, vai ter menos congestionamento, vai ter menos gases causadores do aquecimento global, né? Então, sim, para uma cidade que é uma cidade grande, isso faz total diferença. Para uma cidade do tamanho de São Paulo, isso faz total diferença, né? Qual que é a pergunta que vocês vão ter que responder, então, e me enviar?
Qual poderia ser o objetivo dessa campanha? Então, vamos imaginar que essa é uma campanha que vai ser lançada na TV, no jornal, nas redes sociais. Essa campanha, uma campanha normalmente serve para defender uma ideia, né? Para que as pessoas entendam uma situação, né? Para que as pessoas se cuidem. Então, qual seria o objetivo dessa campanha, tá? Vocês querem, se quiser dar print, mas assim, né? Eu já falei que os slides vão estar lá no Classroom. Mas deixa eu ver, quem levantou a mão? O que vocês querem perguntar? Pode perguntar. Então, você falou para enviar a atividade, mas você abriu como Material? Então eu vou postar de novo. É porque como do segundo era só material. Obrigada, Lucas. Eu vou arrumar lá então, tá? Agora tem um intervalinho, eu vou apagar aquele e postar de novo. Mais alguma pergunta, gente? Acho que não, acho que só isso. Não? Então, vocês viram, né? Eu quero saber qual é o objetivo desta campanha, tá? Dessa campanha aí dos meios de transporte. Se vocês tiverem dúvida, quiser me perguntar alguma coisa,